Paulo está dizendo, eu vou enviar Timóteo. Sabe por que eu vou enviar Timóteo? Porque não tem pessoa com sentimento igual. Sabe por que eu vou enviar Timóteo? Porque todos os outros pensaram em si mesmos, porém Timóteo pensa em Cristo Jesus. Muito bem, eu vou iniciar no dia de hoje, já fizemos pela manhã, uma série de mensagens com o tema, ou com a base, num livro do Tony Cook chamado Em Busca de Timóteo. Baseado na palavra de Deus, porém, eu li esse livro, estou relendo, e é um livro muito interessante, porque ele trata de um assunto que se encaixa muito bem com aquilo que nós estamos vivendo e com aquilo que nós ainda vamos viver na igreja. Então, eu estou preparando, já preparei essa primeira mensagem, teremos outras mensagens nesse sentido e com essa base, se bem que nós estamos aí num mover, num derramar da unção, da presença de Deus. Domingo passado eu não estive aqui, eu com a Ada, nós estivemos pregando lá na Igreja Videira, em São Paulo, porém, eu assisti a ministração, eu vi ali o vídeo, e é bom, as redes sociais são boas, se nós soubermos usar, como que é bom, porque eu vi tantas pessoas comentando da palavra, eu falei, eu não posso ficar fora dessa unção, Então, ontem, um pouquinho antes do culto dos jovens, eu assisti também a pregação, recebi, a respeito da glória, da esperança e do amor, algo tão importante, um derramar da presença de Deus. Quinta-feira, um culto abençoadíssimo por Deus, coroa em vez de cinzas. Então, Deus tem derramado tanto nas nossas vidas, e eu acredito que Deus muito ainda tem para fazer na vida da igreja, consequentemente na vida de cada um aqui, amém? Então eu quero gerar essa expectativa no seu coração, eu quero que realmente você esteja com os ouvidos do coração sensíveis àquilo que Deus tem para poder fazer na nossa vida. E o primeiro tema dessa série de mensagens é os compromissos de Timóteo. Então, se você anota, tem costume de anotar, anote os compromissos de Timóteo. E eu quero ler a introdução das duas cartas do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Então, por favor, abra a palavra de Deus em 1 Timóteo, vamos ler os 2 primeiros versículos. E depois nós vamos ler também a introdução da segunda carta, os 2 primeiros versículos. 1 Timóteo, capítulo de número 1, versículos de número 1 e 2, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora vamos ler a segunda carta de Paulo a Timóteo, também a introdução, os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, Vocês estão acompanhando? Agora tem aqui em cima, hein? Então vamos de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Assim diz a palavra de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja, pelo derramar do seu Espírito,
pelo seu mover. Pai, o Senhor tem feito tanto na nossa vida. Nós te pedimos que neste momento o Senhor continue essa boa obra. Que o Senhor venha, ó Pai, a falar conosco aquilo que o Senhor já tem preparado dentro do seu coração, ó Pai. Sabemos que nós estamos iniciando um novo tempo, ó Pai. Que realmente nós possamos ser conduzidos pela sua palavra, direcionados pelo seu Santo Espírito. Esse é o nosso clamor, essa é a nossa oração, e nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Esses dois textos que nós lemos, a introdução das duas cartas de Paulo ao seu discípulo Timóteo, tem uma expressão muito interessante. Paulo, ele tem um jeito muito particular, muito pessoal de se dirigir a Timóteo. Na primeira carta, a introdução do apóstolo Paulo, ele diz que Timóteo é um verdadeiro filho na fé. E quando ele faz a introdução da segunda carta, ele usa uma expressão muito parecida. Ele diz que Timóteo é o seu amado filho, né? Essa era a tratativa de Paulo para com Timóteo. Paulo considerava Timóteo, porque Timóteo era um verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo, e Paulo o considerava exatamente dessa forma, como um filho amado, como um amado filho. E nós estamos também procurando desesperadamente por essas pessoas. Nós aqui na igreja, nós também estamos em busca de Timóteo. Esse é o nosso esforço dos últimos dias. Eu fiquei tão feliz que quando eu terminei a ministração pela manhã, eu fui cumprimentar as pessoas, e eu não pedi para falar nada, né? E as pessoas ali deram a mão, me abraçaram e falaram assim: Du, né? Glórias a Deus, eu sou Timóteo. Eis-me aqui, eu sou Timóteo. Então isso, né, já nos alegra muito de ver as pessoas compreendendo, né, o que Deus tem para a nossa vida, a igreja compreendendo o chamado. E nós estamos procurando desesperadamente por Timóteo, por pessoas que sirvam na igreja, mas pessoas que sejam leais, que sejam fiéis. Amém? E que sirvam com qualidade dentro da igreja. Essa é a nossa busca, né? E esse é o nosso esforço. E eu entendo, e orando a Deus, e creio que Deus nos motivando em relação a essa palavra, eu creio que nos falta isso, nos falta ensinamentos para que a gente sirva melhor, porque o nosso desejo como pastores é exatamente isso, né? Que a igreja seja conduzida a servir, né? Servir com fidelidade, que as pessoas sejam leais, que as pessoas sirvam com qualidade. Porém, o nosso entendimento é que como isso será possível se nós não ensinarmos? Nós precisamos ensinarmos o quê? Né, ao nosso povo a servir. Isso é tão importante, que foi exatamente a motivação do apóstolo Paulo para escrever a Timóteo. 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 14 e 15, nós vemos isso. O Paulo diz o seguinte: eu escrevo-te estas coisas, ou seja, Timóteo, eu estou te escrevendo, esperando ir ver-te bem depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, ou seja, como você deve conduzir a igreja, como você deve servir na igreja, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, eu pretendo ir te ver pessoalmente, esse é o meu desejo, porém se demorar, né, está aqui instruções para que você sirva corretamente na casa de Deus, para que você conduza o
povo conforme a vontade de Deus. Então é muito importante aprendermos a respeito de servir, de como nós devemos servir na casa de Deus. Aqui na nossa igreja, nós temos uma direção divina. Nós queremos sim levar o evangelho para todas as pessoas, né? Esse é o principal mandamento, é o nosso principal ministério. Porém, diante disso, nós temos uma direção dada por Deus, e nós batalhamos por essa direção. Aqui nessa igreja, nós nos esforçamos para que todo mundo seja pastoreado de perto, né? E esse esforço é exatamente colocar todas as pessoas debaixo de um discipulado. Esse é o nosso esforço. Nós nos reunimos aqui toda semana, nós discutimos isso. Por quê? Porque nós não queremos que ninguém ande sozinho, né? Que toda pessoa seja pastoreada através do discipulado, ou seja, que seja acompanhado de perto por uma pessoa. Por isso aqui, se você faz parte dessa igreja, você tem que entender que o nosso primeiro objetivo é exatamente esse, né? De nos permitir, que vocês permitam ser cuidado por alguém, ser discipulado por alguém. Eu fico feliz demais, porque nós quebramos muitas barreiras relacionadas a discipulado. Algum tempo atrás nós falávamos de discipulado, a pessoa só faltava pular no nosso pescoço, né? Hoje, graças a Deus, eu posso dizer que nós temos mais de 90% da nossa igreja debaixo de um discipulado, e isso é motivo de alegria. Porém, não paramos somente no discipulado. Aqui na igreja nós temos que levar a palavra de Deus, levar o evangelho a outras pessoas. O evangelismo, e a nossa ferramenta principal de evangelismo são as células, amém? São as células. Então, a nossa luta aqui, o nosso esforço é para que todos estejam debaixo de um discipulado. Porém, também que todos estejam envolvidos com uma célula. E nós lutamos por isso, meu irmão. Você tem que compreender isso. Se você faz parte dessa igreja, se você serve nessa igreja, discipulado, células, não é algo opcional, pelo contrário, né? É a direção que Deus tem nos dado. Se você faz parte dessa igreja, você tem que ter isso dentro do seu coração, amém? Um outro ponto importante é a oração, né? Nós estabelecemos períodos de oração aqui na igreja, né? Fazer discipulado, fazer célula, né? Sem buscar em Deus, né? Sem orar, né? Sem fazer uso das armas espirituais, né? É pretensão, é ilusão. Porém, se você faz parte dessa igreja também, como eu sei que você faz parte, você tem que entender que formalmente, pelo menos, em um período de oração, ao longo da semana, você tem que estar encaixado. Amém. Pelo menos, você tem que orar todo dia. Eu sei que vocês já oram todos os dias. Aí eu falo amém. Né? Amém. Glórias a Deus por isso. Porém, né, você que está ligado a um discipulado, né, você tem um dia específico no qual, né, o seu discipulador, ele dá cobertura aqui na igreja, e esse dia você não pode faltar. Ah, pastor, mas eu não consigo estar presencialmente. Pois bem, nós colocamos um computador, nós transmitimos ali o período de oração online para que você participe. Então Deus tem nos dado o quê? Uma direção, Deus tem nos conduzido. Então, se você faz parte dessa igreja, você tem que estar, né, debaixo de um discipulado, minimamente. O objetivo é que você discipule pessoas, mas no mínimo você tem que estar debaixo de um discipulado. Você tem que fazer parte de uma célula minimamente, né? Quem sabe não, ser líder de uma célula. Essa é a segunda etapa. Você que faz parte dessa igreja, você tem que ter na cabeça aí o seu período de oração. Você tem na cabeça que dia de oração a sua macro, né? O seu grupo aí está encaixado no mês de setembro? Tem, Jefferson? Tem, o Jefferson falou que tem.
Você sabe o dia que o seu discipulador, né, está aqui, né, na responsabilidade de conduzir o período de oração? Você tem que saber, e você tem que fazer parte disso. Servir a Deus é compreender a direção que Deus tem nos dado, né, e trazer para si essa direção e seguir neste sentido. Então nós estamos buscando o quê? Pessoas que sejam leais à direção que Deus tem dado, que sejam fiéis a essa direção e que sirvam a Deus com qualidade. Não somente sirvam a Deus quando dá, né? Quando tudo estiver alinhadinho, tudo certinho, aí eu vou vir na oração. Meu irmão, eu vou dizer para você, vai ser muito difícil você estar na oração. Não, quando tudo estiver certo, quando eu terminar a reforma da minha casa, aí eu vou abrir a minha célula. Meu irmão, tome cuidado nas condições que nós colocamos para servir a Deus, né? Não é dessa forma. Nós estamos buscando Timóteos, e nós entendemos que essa busca, ela não é importante, ela é uma busca fundamental. E algo interessante a respeito de Timóteo, é que Timóteo, ele faz parte de um grupo de pessoas, e nós encontramos um grande grupo de pessoas na Bíblia, que serviram a Deus intensamente. Porém, serviram a Deus intensamente, auxiliando outros. Você sabia disso? Né? Timóteo foi um grande homem de Deus. Timóteo serviu e serviu muito no seu tempo, na sua geração. E ele serviu a Deus auxiliando outras pessoas. Então, servir, gente, não diminui ninguém, pelo contrário. Todos nós que estamos aqui, todos vocês que estão ouvindo essa mensagem, inclusive eu que estou pregando, nós somos servos na casa de Deus. Nós somos Timóteos nessa geração. Amém? Esse é o nosso chamado. Sim, a Bíblia nos diz que todos nós vamos exercer uma condição de liderança. Inclusive a Bíblia diz, né, que aquele menor será líder de 1000. Nós cremos nisso, mas sabe como você vai ser líder de 1000? Aprendendo a ser Timóteo, né? Aprendendo a servir, e a servir com toda a intensidade na casa de Deus. Seja fiel no pouco, seja aquela pessoa que serve, e serve com toda a intensidade. Eu achei muito interessante a introdução desse livro, porque o escritor do livro, ele começa o seu ministério sendo zelador da igreja. Então, ele imaginava que, né, Deus iria colocar ele numa função. E ele começou como zelador, cuidava da igreja, zelava ali pela igreja, né, como o Rog, né, que é o zelador também da igreja, cuida aqui. E ele tinha um pensamento de que aquilo era muito pequeno, que aquilo era insignificante. E aí Deus falou muito com ele a respeito disso, de ser fiel naquela situação que Deus o havia colocado. E aí ele começou a orar a Deus, inquieto com essa situação, né? E Deus, em suas orações, fez uma pergunta para ele assim: se você fosse o pastor da igreja, que tipo de zelador você queria ter na igreja? E aí ele falou que ia ter um zelador assim, 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 assim. E aí ele listou, né, um monte de coisa. Né? E aí Deus falou para ele, então seja essa pessoa. Seja essa pessoa. E eu digo para você, seja essa pessoa que serve na casa de Deus e que serve de todo o coração. Ah, pastor, mas eu nem apareço aqui, eu nem falo no microfone, né? Eu fico lá fora, né? Eu cuido das crianças, eu fico nos bastidores. Não existe bastidores dentro do servir na casa de Deus. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Amém? E nós precisamos entender isso, como é importante servir. Líderes, eles inspiram as pessoas que servem. Sim,
Os líderes inspiram os seus liderados. Isso é uma realidade. Mas o contrário também é verdade. Os liderados, muitas vezes, inspiram os seus líderes. Eu tive uma experiência ontem. Ontem nós estávamos ali preparando a nossa chácara, o nosso espaço, que é muito grande, já arrumando, limpando as coisas e tal. E eu convoquei apenas a equipe que está fazendo parte ali dos trabalhos e tudo mais. Não convocamos toda a igreja. Até esqueci de falar isso de manhã, porque o pessoal falou: ô Du, você não me chamou, eu sou Timóteo, eu estou aqui. Eu falei: me desculpa. Só o grupo ali, que tinha um grupo bom de pessoas, mas eu me esqueci que a maioria, ou uma grande parte, trabalhava pela manhã. E quando eu cheguei, eu vi ali assim, não tinha nem meia dúzia de gato pingado. Tinha metade de meia dúzia de gato pingado. Faz as contas. E estavam ali já, no calor da batalha. Estavam no calor da batalha. E eu olhei e eu fiquei preocupado. E aí eu coloquei no grupo discipulado, pessoal, quem pode vir, já bate aquele desespero. Mas como eu já estava com essa palavra dentro do coração, eu dei uma olhada e eu encontrei ali naquelas poucas pessoas Timóteo. Eu fiquei tranquilo, sabe por quê? Porque naquele lugar tinha Timóteo servindo ali. Inclusive eu falava para uma pessoa: não tem problema, aqui tem muito serviço, são poucas as pessoas, nós vamos dar conta, nem que nós vai até meia-noite, não tem problema, nós vamos fazer acontecer. E eu olhava as pessoas que estavam ali, fiéis, muito serviço para poder fazer, mas estava fazendo. Sabe como você começa um serviço? Do começo. Do começo. Sabe como você lava, para lavar 700 cadeiras, sabe como você faz? Você começa a lavar a primeira. E estava ali lavando o pessoal e tal. E eu ainda, por cima, precisava fazer uma visita. Eu falei: agora faço a visita ou não faço a visita? Faço a visita ou não faço a visita? E tinha os Timóteos, eu fui fazer a visita. Deixei o pessoal lá, o serviço. Quando eu retornei, o serviço já estava um pouco adiantado, já tinha mais gente trabalhando ali, os Timóteos, estavam ali firmes, inclusive, até uma pessoa tinha compromisso, 3 horas da tarde, falou: pastor, eu vou desmarcar o meu compromisso, eu vou ficar aqui, porque eu sei que precisa da minha presença aqui, precisa ajudar, e teve gente que ficou lá, nós fomos embora 3 horas, pastor Braz, 3 e pouco da tarde, mas teve pessoas que ficou até 10 horas da noite lá, arrumando as coisas, trabalhando, servindo. Sabe por quê? Porque tem o coração de Timóteo. E uma pessoa, quando serve com esse tipo de coração, sabe, isso nos inspira. Inspira o líder. É tão bom. O pastor falava no domingo a respeito de glória. Glória quer dizer honra. É tão bom, gente, ser honrado. É tão bom ser elogiado. Inclusive, eu quero até agradecer a todos que foram em casa. Na sexta-feira foi aniversário da Adria, então nós nos reunimos tanto tempo, que nós não fazíamos um churrasco lá em casa, a churrasqueira estava entupida, até desentupiu, acho que o gato que estava lá, apodreceu, caiu o esqueleto dele, desentupiu, Fizemos ali, é tão bom, gente, é tão bom, sabe, isso é honra, quando você tira um tempinho para mandar uma mensagem para um pastor, para uma pastora, para o seu discipulador, isso é a honra. Você está glorificando e fazendo isso, você honra a pessoa, mas você também glorifica a Deus. Esse é o nosso entendimento. E eu fiquei feliz de ver o povo ali, a Adra fica feliz, ela gosta dessas coisas. Eu também gosto, viu, gente? É que eu durmo cedo. E o pessoal não entende isso. Mas eu estou firme. E pior não, O bom foi que o pessoal foi até as 2 horas da manhã lá, pastor Samuel. Eu falei assim: eu vou cantar o parabéns, aí o povo pinica, Cantou o parabéns, o povo ficou lá e não ia embora. Aí deu meia-noite, tinha gente lá, e quando deu 2 horas da manhã, eu falei assim: agora vocês vão embora. Se não for embora, eu vou fechar aqui, vocês vão dormir aí, ó. E o pessoal foi. Mas eu gosto demais, é tão bom estar ali junto com o povo, sabe? Nós nos sentimos mais fortalecidos. Sabe, quando nós vemos o mover, o carinho, a honra da igreja.
né, com uma mensagem, com um abraço, com uma palavra de incentivo. Como isso faz diferença na nossa vida, gente? Como faz diferença um abraço dizendo assim: pastora, pastor, você é importante, sabe, Timóteo é assim. Quem tem essas características entende que isso é serviço, é honra, é glória, e Deus se agrada muito disso. Nós, como líderes, nós entendemos que nós inspiramos pessoas, mas eu quero dizer, a sua vida de fidelidade também nos inspira. Como é bom ver pessoas fazendo, seguindo em frente, dando o seu melhor. Gente, isso é sim um motivo de grande alegria para a nossa vida. E vocês não têm noção de como isso faz bem para a gente. Sabe por quê? Porque é sempre solitário estar num topo. Escuta o que eu estou lhe dizendo, né? Um líder, né? Ele exerce uma posição, que é uma posição muito solitária. O apóstolo Paulo era um líder de igrejas, talvez um dos apóstolos mais eficientes no avanço do evangelho, foi o apóstolo Paulo, até mesmo porque a história talvez bíblica, né, fale muito mais do apóstolo Paulo. Porém, um homem, um líder de excelência, plantou igrejas, está aqui tantas cartas registradas. Mas você sabia que o apóstolo Paulo também se sentia muitas vezes solitário, no sentido de sozinho. O apóstolo Paulo, em suas cartas, gente, quantas coisas ele não falou ali de pessoas, quantos registros não tem ali de pessoas que abandonaram, e sabe, não abandonou o Du, não abandonou o Jefferson, não, abandonou o apóstolo Paulo, gente. A Bíblia conta a história do Demas, né? O Demas era um líder, um pastor, que estava sendo designado para cuidar de uma igreja, e o apóstolo Paulo diz que esse Demas, ele o abandonou, porque ele amou mais o presente século. Olha isso, olha o registro bíblico, gente. Demas me abandonou porque ele amou mais o mundo do que as coisas de Deus. Quantas vezes Paulo não se sentiu dessa forma? Inclusive, né, em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 9, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, venha aqui depressa. Sabe por que Paulo, ele convoca Timóteo, ele quer a presença física de Timóteo, por causa exatamente disso, gente. Então, não existe demérito ou diminuição em relação a servir. Todos nós somos servos, e quando nós servimos com excelência, gente, como nós acrescentamos no reino de Deus, como nós acrescentamos na vida do líder que está nos conduzindo no reino de Deus. Quando você vai no discipulado e se apresenta, meu irmão, como você deixa feliz o seu discipulador. É mais do que compromisso eclesiástico. Eu fico feliz quando no meu discipulado dá 100%. Eu conto, né? Eu conto. Deu 100, eu fico tão feliz, gente, tão feliz. Né, eu fico tão feliz, né, quando eu vou fazer a minha célula, né, e todos estão lá. Eu fico feliz demais com isso. Sabe por quê? Porque isso realmente demonstra o caráter e o coração de Deus plantado dentro da vida das pessoas. E isso, obviamente, nos agrada, e nos agrada muito, nos deixa felizes. Todos nós somos servos, e nós temos que entender isso. E temos que ser servos de excelência. Nós temos que ser Timóteo. Você é um Timóteo, você se coloca nessa posição. Timóteo era uma pessoa muito compromissada. Inclusive, o tema da palavra é exatamente esse, os compromissos de Timóteo. Timóteo era uma pessoa compromissada, comprometida, dedicada a Jesus e a sua palavra. Quer ser um Timóteo? Quer ser um servo de excelência? Você tem que ser uma pessoa dedicada a Jesus e a sua palavra. Sabe o que acontece? O que acontece é que nós temos que entender que antes de sermos colaboradores dentro da igreja, antes de exercermos um trabalho dentro da igreja, nós temos que ter a compreensão que nós somos filhos de Deus. Amém? Filhos
de Deus. O que você é aqui dentro dessa igreja? Você é um filho de Deus, e isso muda a nossa cabeça. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas vão se envolvendo com o trabalho na igreja, elas vão se envolvendo com a obra, com as atividades da igreja, e isso não tem problema algum. Nós queremos que se envolva, e que se envolva cada vez mais, mas nós não podemos nos esquecer que primeiramente nós temos que ter um relacionamento com Jesus. Amém? Quer ser um Timóteo? Você vai aceitar essa convocação e esse chamado? Entenda, você tem que ser uma pessoa dedicada a Jesus e a sua palavra. O serviço, o trabalho, qualquer atividade que nós fazemos na igreja vem depois disso. Como está o seu relacionamento com Jesus? Nós vemos e infelizmente identificamos dentro da igreja pessoas que servem e fazem as coisas até bem feito, mas fazem sem paixão. Paixão por uma placa de igreja, paixão por um CNPJ, paixão por um prédio, fazem sem paixão por Jesus. Faz sem buscar intimidade com Deus, faz as coisas sem a alegria de estar servindo, não a uma instituição, mas ao Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa, quando exerce uma atividade, um trabalho na igreja, e perde o relacionamento pessoal com Jesus, ela pode cair em duas situações. A primeira é se tornar um religioso, porque toda pessoa que exerce um trabalho dentro da igreja e não tem um relacionamento pessoal com Jesus, ela vai se tornar um religioso. Ela vai fazer porque faz parte da cartilha da igreja. Ela vai fazer porque todo mundo está fazendo. Ela vai fazer porque se ela deixar de fazer, o que as outras pessoas vão pensar? Mas uma pessoa, quando tem relacionamento pessoal com Jesus, é diferente, ela serve de uma forma diferente, ela vai fazer a célula de uma forma diferente, ela vai participar, vai fazer o seu discipulado de uma forma diferente, ela vem na igreja orar de uma forma diferente. Então, se você está fazendo alguma atividade, exercendo alguma atividade dentro da igreja, algum serviço, algum trabalho, e você não está tendo relacionamento pessoal com Jesus, toma cuidado, porque você pode virar um religioso, fazer e nem saber porque está fazendo. E o segundo ponto é que uma pessoa, quando trabalha dentro, serve na casa de Deus, serve na obra de Deus, sem relacionamento pessoal com Jesus, ela corre um risco de se desviar. Vocês estão me ouvindo? Desviar. Uma pessoa, quando exerce funções dentro da igreja, sem relacionamento pessoal, sem amor por Jesus e pela sua palavra, corre o risco de se desviar. Sabe por quê? Porque vai ficando cansada, vai ficando crítica, vai ficando reclamona, nada está bom, está tudo ruim, e acaba o quê? Se desviando. Então, quando nós servimos na casa de Deus, nós temos que entender que a primeira coisa que nós devemos ter o desejo de ter é esse relacionamento pessoal com Jesus. Marcos capítulo de número 3, versículo de número 14 a 15, diz assim: e nomeou 12 para que estivessem com ele. Está falando de Jesus e dos apóstolos. E nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Qual é a primeira coisa? Porque Jesus chamou 12. Primeira coisa é pregar? Não. O pastor Danilo, ele explica muito bem em um dos seus livros a respeito disso. Ele chamou os discípulos primeiramente para estar com ele, e depois pregar, expulsar demônio, fazer aquilo. Meu irmão, nós queremos servir na casa de Deus, sim, com excelência. Eu sei que é esse seu desejo, eu sei que você busca isso, e você batalha isso, porém, a primeira coisa que vem na nossa vida, é esse relacionamento pessoal com Ele.
Porque se nós não tivermos isso, nós corremos sérios riscos. Às vezes, as pessoas, por terem uma pretensão ministerial, entre aspas, ter um objetivo ministerial dentro da igreja, se tornam cristãos horríveis. Desculpa a expressão, mas essa é a realidade. Às vezes a pessoa, com o intuito de ser um pastor, de ser um mestre, de ser um evangelista, de ser um apóstolo, e isso é muito bom. Quem deseja isso, boa coisa deseja. Mas tome cuidado, muitas pessoas, nessa ânsia de alcançar uma posição dentro da igreja, perde as suas características e vira crente ruim, carne de pescoço, porque perde o relacionamento com Deus. Timóteo tinha um compromisso, o de ser dedicado a Jesus e a sua palavra. Agora, ser dedicado a Jesus e a sua palavra é ser dedicado à igreja. E aí é mais difícil. Porque quando eu falo que para ser um Timóteo, nós devemos ser dedicados a Jesus e a sua palavra, a gente fala amém, nós falamos amém. Porém, ser dedicado à igreja é mais difícil. Agora, não tem sentido nenhum você falar que ama a Jesus, que ama a sua palavra, e que você não ama a igreja. Gente, isso é loucura, não tem sentido. Eu amo Jesus, eu amo vir aqui na igreja, ouvir a palavra de Deus, eu me relaciono. Pastor, eu sou Timóteo, eu me relaciono com Jesus, eu amo Jesus, Jesus mudou a minha vida. Mas esse negócio de igreja não é comigo, não faz sentido nenhum, porque Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue. Está aqui a representação máxima do evangelho, que é a Santa Ceia, teve o seu corpo partido, o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Por quem? Pela igreja, por mim e por você. Então não faz sentido você falar que ama Jesus, ama a igreja. Não faz sentido nenhum. Eu gosto muito de estar no culto, mas se você não gosta de estar com as pessoas, não faz sentido. Eu gostei do jeito que a Ada deu o recado do aniversário dela. Quando nós vamos estar lá em casa, fazendo meu aniversário, a gente vai fazer uma aglomeração lá. Está certo que recebeu algumas críticas pela expressão, né? Mas o que ela quer dizer é o seguinte: nós vamos vencer as barreiras para podermos estarmos juntos. Traduzir. Nós vamos vencer as barreiras para podermos estarmos juntos, meu irmão. E isso é o quê? É dedicar ao corpo de Cristo. Quem ama Jesus, ama a igreja. Uma coisa não é desassociada à outra. Mas gente, dá trabalho, você dá trabalho, eu dou trabalho, nós damos trabalho. Mas gente é complicada, a gente é complicada. Gente, você dá uma direção e a pessoa faz ao contrário, é assim mesmo, nós batalhamos por isso todos os dias, porém é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e eu a amo, e se eu amo Jesus, eu amo essa igreja, e sabe qual é o meu desejo? É estar junto da igreja, é isso, é estar junto, nós pagamos um preço para isso, gente. Nós estamos preparando um evento agora, dia 7 de setembro, dia inesquecível. Sabe por quê? Porque nós precisamos estar juntos, compartilhando da presença de Deus. E por que nós fazemos isso? Pastor Danilo, ele deu um alerta interessante agora no último discipulado que nós tivemos com ele. Ele falou a respeito das igrejas que estão virtualizando. Inclusive algumas igrejas, tem até pastores dedicados à igreja virtual, que se reúne de forma online, inclusive apenas de forma online. Eu achei interessante ele colocar aqui, ele colocou a posição dele, ele falou assim: olha, eu não vou julgar, porém não é o meu pensamento, e também não é o nosso pensamento. Nós somos uma igreja de proximidade, de contato, de relacionamento, de comunhão. Nós somos desse jeito, nós somos grudados um com o outro, porque Deus nos direciona dessa forma. Meu irmão, eu amo a sua vida. E quando eu falo isso, eu falo sem hipocrisia. Eu amo tanto a sua vida,
que um dia eu cheguei para minha esposa e falei assim, nós vamos dedicar a vida da nossa família à igreja. Nós amamos vocês. E é um prazer tão grande quando a gente abre a porta da nossa casa e a gente vê tanta gente passando por lá. Tanta gente, tanta gente. Eu coloco pijama, gente, mas assim, é só uma brincadeira, né? É só uma brincadeira, não pensa mal de mim, não. Mas a gente ama estar junto, estarmos juntos. Nós amamos acampamento, sabe por quê? Porque a presença de Deus, sim, mas a presença de Deus está na comunhão da igreja. Na comunhão da igreja. Então, se você quer ser um Timóteo, você tem que aprender a amar a igreja. E quando eu olhava ontem o nosso mutirão, viu, pastor Gigi? Eu via isso, poucas pessoas, mas pessoas que amam a igreja. Estavam lá, a gente lavando banheiro, gente, matando no karatê os negócios lá. Lavando banheiro não é fácil, não. O banheiro estava bem pegado, não estava, não, Giovanni? Estava, né? Estava lá. Por que nós estávamos lá? Jesus vai descer e vai usar o banheiro? Eu acho pouco provável. Mas eu sei que as pessoas que vão estar lá no dia 7 de setembro vão usar. E nós precisamos deixar da melhor forma possível. Sabe por quê? Porque nós amamos a sua vida. Sabe por que nós amamos a sua vida? Porque nós amamos a Jesus e amamos a palavra. E nós amamos servir. Servir a Jesus é servir a igreja. E sabe como você serve a igreja? Com atitudes. Amém? Com atitudes. Não adianta ficar falando que ama e não tem nenhuma atitude. O marido que fala que ama a esposa, mas não tem nenhuma atitude. Esse amor é contestado. Você ama a igreja? Qual é a atitude positiva, real, eficiente, eficaz? Aquilo que você tem feito em prol da igreja. Você tem olhado para o corpo de Cristo e procurado abençoar, procurado acrescentar positivamente no corpo de Cristo, porque amar a igreja envolve necessariamente ter atitudes para com ela, atitudes boas. Quais eram os compromissos de Timóteo? Ser dedicado a Jesus, a palavra, a igreja. Mas Timóteo também era dedicado ao seu chamado. Meu irmão, você precisa entender que esse serviço ou trabalho que você faz na igreja é muito mais do que você imagina. Isso é um chamado. Um chamado. Não importa se você tem um título ou não dentro da igreja. Não importa se você trabalha assalariadamente dentro da igreja ou não. Todos nós temos que entender o nosso serviço como um chamado de Deus para a nossa vida. Eu marquei uma reunião terça-feira, lá no terreno da igreja, na nossa chácara, né? Eu esqueci de avisar o seu Osmar, e nós chegamos, o seu Osmar, ele acorda cedo, ele dorme cedo. Né? Então, ele viu chegando os carros ali, né? E ali eu cheguei, seu Osmar, vamos fazer uma reunião aí, né? Eu falei, me desculpa, seu Osmar, por quê? Porque eu não esqueci de te avisar. Ele falou, não, pastor, eu entendo, isso faz parte, não tem problema não, entra aí. Você entende? Que até para ser um zelador dentro da casa de Deus, é muito mais do que um trabalho. Sabe o que é isso? Isso é um chamado divino. E quando nós entendermos isso, o nosso jeito de servir muda. Então, quando você está tocando aqui, sabe, você tem que entender isso como um chamado. Quando está aqui na mesa de som, isso é um chamado. Quando você está lá, né, olhando os carros, aqui na frente da porta, medindo temperatura, isso é chamado. Cuidando das crianças, isso é um chamado de Deus. Isso é uma convocação divina. E quando nós entendemos isso e servimos intensamente nesse chamado, Deus nos honra em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Não faça do seu chamado trampolim para aquilo que você acha que é maior. Toma cuidado, a nossa alma nos engana. Tem pessoas que têm chamado de Deus em ministérios de serviço dentro da igreja, mas que querem usar esses ministérios, né, para ser trampolim. E acontecia muito no discipulado isso.
Ah, eu quero ir para aquele discipulado, porque a pessoa achava que aquele discipulado, né, seria o caminho mais curto, né, para um ministério, seria o caminho mais curto para chegar, né, até o pastor Vilela, a pastora Sandra. Graças a Deus que isso foi quebrado, gente. Graças a Deus que isso foi quebrado. Hoje nós temos a facilidade de organizar o nosso discipulado, muito mais fácil do que era antigamente. Então, isso tem que ser replicado para tudo. Não faça do seu serviço na casa de Deus trampolim para nada. Entenda, se você está nesse lugar, o chamado de Deus para a sua vida é aquilo. Faça da melhor forma possível. Ah, mas Deus vai me deixar nesse local para sempre. Isso é mistério de Deus. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas aonde você estiver servindo, entenda esse serviço como um chamado e faça como Timóteo. Faça da melhor forma possível. Amém? E o último compromisso de Timóteo que eu quero compartilhar nessa noite com vocês. Timóteo tinha um compromisso. Ele era dedicado ao seu pastor. E isso é difícil. É difícil até de pregar. Porque eu sou pastor aqui dessa igreja também, mas eu preciso ensinar vocês a respeito disso. Quando você está servindo a Deus com compromisso, se dedicando a Jesus, a palavra, se dedicando ao corpo de Cristo, se dedicando ao seu chamado, você tem que entender que você também tem que se dedicar ao seu pastor. Timóteo, ele era uma pessoa compromissada com o apóstolo Paulo, e nós vemos isso na palavra de Deus. Paulo estava preso. Quando Paulo foi preso, eu não vi o Timóteo dizendo assim, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Não, o Timóteo recebia as instruções de Paulo, mesmo Paulo na prisão, seguindo em frente, ser dedicado. Nós estamos, gente, infelizmente, perdendo isso. Eu escuto algumas coisas na igreja, sabe, que me deixa assim apavorado, desculpa a expressão, mas me deixa muito preocupado. Ah, as coisas fluem melhor sem o pastor. Ah, gente, toma cuidado com aquilo que a gente faz. Ah, não, as coisas caminham mais rápidas dessa forma. Toma cuidado com o tipo de pensamento que você tem carregado. Nós somos ovelhas, e ovelha precisa de pastor. Sermos dedicados, honrar aquilo a respeito da glória, da honra, é tão importante. Sabe, eu sou um Timóteo. Eu sou um Timóteo. Sou um Timóteo. Uma vez uma pessoa perguntou assim, Du, né, por que você não abre uma igreja? Né? Por que você não abre uma igreja? E eu fiquei pensando para responder, como se fosse fácil abrir uma igreja, né, pastor Samuel? Né? Eu vejo, pastor Luiz, em tantas pessoas, como se fosse fácil, mas não é por causa disso, não. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu entendo que eu sou um Timóteo aqui dentro dessa igreja. Eu entendo. Eu tenho um compromisso com o meu pastor. Eu tenho um compromisso. Lá na Igreja Videira em São Paulo, eu falei exatamente isso. Eu disse assim, olha, nós estamos aqui, eu com a Ada, para ministrar a palavra, ensinar vocês e tudo mais e tal. Mas eu sou um pastor de uma igreja local. E eu falo isso não por falsa modéstia, porque é exatamente isso que eu tenho dentro do meu coração. Eu sou um pastor de uma igreja local. Eu falo, eu prego a palavra, né, para o nosso povo, para você. E eu falava para aquela igreja, sabe, eu fico muito feliz quando Deus nos dá a oportunidade de que a palavra, aquilo que Ele tem nos dado, saia aqui das quatro paredes da igreja. Isso para a gente é esta, porém, eu tenho um compromisso com o meu pastor Vilela e pastora Sandra. Eu tenho uma responsabilidade de Deus, pela vida de cada um de vocês. Eu tenho um compromisso com cada um de vocês, o compromisso pelo qual Deus me chamou. Por quê? Eu não faço isso porque eu sou um Timóteo. Eu entendo, eu sou um Timóteo. Eu não tenho problema nenhum de servir a Deus, e servir a Deus com toda a intensidade, auxiliando o pastor Vilela e a pastora Sandra. Eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Está aqui a minha esposa, de verde,
bonita, né? Que pode confirmar isso. Eu não tenho essa vaidade. Não tenho essa vaidade. Se um dia o pastor Vilela chegar assim, Du, está na hora de você pinicar, cair na folha, dar linha na pipa. Eu vou falar, pastor, você tem certeza disso? Mas, meu irmão, até esse dia chegar, e se chegar, eu espero que não, eu vou estar sendo aqui um Timóteo, de todo o meu coração, fazendo o meu melhor. Eu acredito que não tem nada que o meu pastor pediu para mim que eu não tenha feito. Eu posso não ter feito tão bem como ele imaginava, talvez por incapacidade, mas não tem nada que eu me lembro que ele pediu, eu concordando ou não concordando, que eu não tenha feito. Sabe por quê? Porque eu sou um Timóteo. E eu falo isso, e eu perguntei hoje de manhã, pastor, eu sou um Timóteo, pastora Sandra, né, nós nos colocamos, a pastora Vilela falou amém, você é assim, a pastora Sandra falou amém, você é assim. E eu quero ensinar você também a ser um Timóteo, a servir com o compromisso, com a dedicação de Timóteo. Porque quando nós tivermos esse entendimento, a nossa vida vai mudar. Quando Paulo escreveu a Filipenses, capítulo de número 2, versículos de número 19, 20 e 21, Paulo ele disse assim, e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Agora é interessante, olha o que ele diz assim, porque a ninguém tenho de igual sentimento, de ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Quando Paulo está dizendo para a igreja de Filipenses, Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. Paulo está dizendo, eu vou enviar Timóteo. Sabe por que eu vou enviar Timóteo? Porque não tem pessoa com um sentimento igual. Sabe por que eu vou enviar Timóteo? Porque todos os outros pensaram em si mesmo, porém, Timóteo pensa em Cristo Jesus. Meu irmão, quando falarem de mim, quando o meu pastor falar de mim, pastor Vilela, pastora Sandra, eu quero que eles falem de mim usando a seguinte expressão, o Du e a Adra são verdadeiros filhos na fé. Meu amado filho, essa é a expressão. Glórias a Deus, eu já tenho discípulos aqui dentro dessa igreja que eu posso dizer exatamente isso. São verdadeiros filhos na fé, são amados, são queridos, são pessoas extremamente próximas. E sabe por que eu tenho pessoas nessas condições? Porque eu sou uma pessoa nessa condição. E mais, isso não é só o meu chamado. Isso não é só para a minha vida. Isso é para a sua vida também. Não existe demérito em servir. Não existe demérito nenhum. Pelo contrário, há uma honra muito grande em servir. E nós somos servos e seremos cada dia servos melhores. Amém? Tem Timóteo aqui nessa noite. Você se encaixa, se considera uma pessoa, né, com Timóteo. Nós vamos falar muito mais a respeito disso. Mas nessa noite eu quero fazer uma convocação. Eu quero convocar aqueles que estão dispostos a realmente, não somente entender essa palavra, mas de tomar uma decisão. A decisão de ser Timóteo, de ter essas características, lutar. Gente, um Timóteo não faz do dia para a noite. Leva tempo. Crescimento leva tempo. Sabe o que mais? Leva paciência, compromisso, disposição, tantas coisas. Mas é necessário, se você quiser crescer, quiser ser uma pessoa relevante dentro do reino de Deus, todos nós, sem exceção de ninguém, todos nós precisamos ser Timóteos aqui dentro da igreja. Paulo ele dizia, igual a Timóteo, não existe. De igual sentimento não existe. Uma pessoa que busca Cristo, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Que Deus te abençoe e que você receba essa palavra vinda de Deus para o seu coração,
no nome de Jesus. Se coloque de pé, feche os seus olhos, nós vamos orar. Agora é o seu momento com Deus. Nós vamos ministrar uma canção e eu vou orar, mas eu não vou orar por todo mundo. Eu vou orar por todos aqueles que querem tomar uma decisão. Eu tenho falado que quando a capa é lançada, ela não cai no chão, ela cai no ombro de uma pessoa. Falando de Elias e de Eliseu. Eu tenho falado que Deus não desperdiça da sua unção. E Deus vai derramar do seu poder sobre a sua vida. Nós vimos no domingo passado a glória de Deus. Nós vimos nesse culto de quinta-feira a presença de Deus. Tudo isso é poder de Deus para a nossa vida. Para quê? Para que é esse poder? Para que a gente sirva melhor na casa de Deus. Quando eu era adolescente, eu li a biografia do John Wesley. E teve uma frase ali nessa biografia que marcou a minha vida. A biografia dizia que o John Wesley, ele orava uma oração repetidamente. Ele pedia a Deus, ele falava assim: Deus, eu quero 100 pessoas, 100 pessoas, que não temam outra coisa a não ser os princípios da sua palavra, a sua presença. Me dê 100 pessoas com essas características, e eu vou mudar o mundo, e eu mudarei o mundo. Deus deu essas pessoas para ele. A igreja metodista, uma igreja extremamente forte e relevante no seu tempo. E ele mudou o seu tempo. Eu sempre falo para o Giovanni, que cuida das células aqui, eu falo: Gigi, o sarrafo tem que ficar em 100. E às vezes ele não entende, 100, 100, 100, 100. O sarrafo, o corte mínimo, sabe por quê? Porque se nós tivermos 100 líderes de célula, fazendo a sua célula toda semana, 100 discípulos, sendo discipulado uma vez por mês, 100 discípulos discipulando outras pessoas uma vez por mês, 15 pessoas conectadas na nossa sala de oração, e que se você fizer a multiplicação, vai ter mais de 100 por semana. Se nós tivermos 100 pessoas nessa igreja, com esse coração, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mudar aqui o nosso bairro e a nossa cidade. Quem sabe não o nosso Brasil. Nós estamos desesperadamente em busca de Timóteos, de homens e mulheres que sirvam de todo o seu coração. Se você quer isso para a sua vida, feche os seus olhos.